Olá pessoal, eu sou a Simone e esse é o canal Educação Cristã da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Hoje nós vamos a mais um vídeo sobre orientação de pais e responsáveis. Gostaria que vocês meditassem comigo no Salmo 78, versículos 3 e 4. Salmo 78, versículos 3 e 4, nos diz assim: O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, este salmo ele traz para nós uma recomendação muito importante, aliás, eu penso que essencial. O que você tem contado para os seus filhos? O que eles têm ouvido e aprendido com você? Né? Eu gostaria de pensar sobre isso, né? O que nós temos contado? Ou, aliás, nós temos contado alguma coisa para os nossos filhos, para as nossas crianças que nós conhecemos? Numa era de tanta tecnologia, de tanta informação e de tantas coisas, eu e você muitas vezes temos deixado a desejar o contato humano, o contar as nossas histórias, o compartilhar a nossa vida, né? Às vezes você chega tão cansado do trabalho que dá o celular lá para a criança, né? Ou então tá no seu trabalho cuidando de uma criança, deixa ela na televisão. E nós temos perdido essa questão preciosa, né? Porque antes as crianças o quê? Elas ficavam ao lado dos pais, enquanto trabalhavam junto com eles, ouviam as histórias da família, né? Como que viviam antes, quais eram as brincadeiras dos pais, quais eram as brincadeiras do avó, como era a convivência entre os irmãos, né? Histórias da roça, às vezes histórias da cidade, como foi que os pais foram alfabetizados, como eram os livros de escola daqueles tempos antigos. E você, tem compartilhado alguma coisa da sua história, da sua vida, da sua família, com os seus filhos, com os seus alunos, com as pessoas que você conhece? Muitas vezes a gente tem deixado passar batido, a gente só conversa sobre coisas de televisão, sobre a novela, né? E sobre filmes ou séries e não falamos sobre a vida, não falamos sobre a nossa história, não falamos sobre quem nós somos. Esse texto ele fala pra gente algo muito maravilhoso, ó, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos, mas contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Você compartilha com as crianças que você conhece, com os seus alunos, com a criança que você cuida, com os seus filhos, as maravilhas que Deus fez na sua vida? As maravilhas que Deus fez na sua família no decorrer da história? Você tem parado para reconhecer os pequenos milagres que Deus faz a cada dia? Você compartilha os livramentos que o Senhor te deu? Precisamos resgatar esse momento de pais e filhos, às vezes professores e alunos, tios e sobrinhos, né? Resgatar o momento de estarmos juntos, compartilhando as maravilhas do Senhor, as maravilhas que Ele fez, compartilhando sobre a nossa vida, a nossa história, aquilo que nós vivemos, sobre aquilo que você sabe também dos seus antepassados, dos pais, dos tios, né? Histórias de fé, história de coragem, história de luta, história de vitória. Precisamos resgatar a nossa história, né? Ficamos aí, às vezes, perdendo tanto tempo com fantasias, com ficção, com histórias que nada tem a ver comigo e com você. Enquanto a gente podia estar juntos, desenvolvendo laços, criando vínculos para passar às futuras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que fez. Então, que eu e você possamos, né, colocar o nosso foco no que é real, né? Conte a sua história, conte do que você brincava quando você era criança, conte de como era que seus pais faziam, como você aprendeu a fazer as coisas, né? Por exemplo, quem me ensinou a fazer comida foi meu pai, né? E com a minha mãe o que? Eu aprendi a fazer serviço de banco, a pegar ônibus sozinha, toda essa parte prática aí de administração, de finanças, né, e tal, eu aprendi com a minha mãe. Com meu pai eu aprendi a cozinhar, entendeu? Então, assim, você tem histórias para contar. E as suas histórias transmitem às pessoas que você ama, quem você é, né? Te dão identidade, mostram de que família você é.
Não perca tempo com histórias de ficção, mas invista tempo em mostrar aos pequenos a sua história de vida, a sua história de fé, a sua história de luta, de vitória e de conquista, né? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, mas contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, conte para as crianças, né? Para os adolescentes, para os jovens, tudo o que você passou e como Deus agiu maravilhosamente na sua vida e é poderoso para agir na vida deles também. Que Deus nos abençoe e um grande abraço a todos.